Olá, viajante curioso! Você chegou ao canal Mergulho Desconhecido, onde mergulhamos fundo nos enigmas mais sombrios e nas histórias mais surpreendentes do planeta. Imagine o cenário. O ano é 1865. A Guerra Civil nos Estados Unidos havia acabado. O Sul estava em ruínas, plantações destruídas, cidades queimadas, famílias desfeitas. A escravidão, base do poder econômico e social da elite sulista, havia sido abolida. Para os negros, era o primeiro sopro de liberdade após séculos de cativeiro. Mas para muitos brancos derrotados, aquilo era uma ferida aberta, um golpe em sua honra, uma ameaça ao mundo que acreditavam eterno. Foi nesse terreno fértil de ódio, medo e ressentimento que nasceu uma das organizações mais sombrias da história, a Ku Klux Klan. No início, parecia apenas uma confraria de veteranos do Exército Confederado. Reuniam-se em Pulaski, no Tennessee, usando lençóis brancos, capuzes e rituais bizarros. Mas logo descobriram que aquelas roupas fantasmais tinham um efeito poderoso. Espalhavam pavor entre os recém-libertos negros, muitos profundamente religiosos, que viam nas figuras encapuzadas aparições do além. A clã entendeu rapidamente que o medo podia ser uma arma mais letal que qualquer espada. O que começou como encenação virou estratégia. De sustos, passaram a espancamentos. De espancamentos a assassinatos. A cada noite sem lua, cavaleiros encapuzados cruzavam estradas de terra, invadiam casas, arrastavam homens para fora, queimavam celeiros, enforcavam em árvores. Não poupavam mulheres que tentassem ensinar crianças negras a ler, nem brancos que ousassem defender a igualdade. O terror se espalhou como uma sombra que nunca se dissipava. Não eram apenas criminosos escondidos da lei, eram protegidos por ela. Muitos juízes, policiais e políticos simpatizavam com a causa da clã, permitindo que ela crescesse quase sem oposição. O silêncio das autoridades era cúmplice, e logo a clã deixou de ser apenas um grupo de homens mascarados, se tornou um braço invisível do poder branco no sul. As mortes se multiplicaram, linchamentos públicos se tornaram espetáculo. Multidões inteiras assistiam à execução de inocentes, como se fosse um ritual macabro de reafirmação de poder. Crianças cresciam vendo corpos pendurados em árvores, ouvindo gritos na noite, sentindo o cheiro de fumaça de casas incendiadas. Era um aviso cruel. Vocês são livres no papel, mas nunca serão livres de nós. O primeiro ciclo da clã foi violento, mas com o tempo acabou reprimido por algumas ações do governo federal. Parecia que o pesadelo havia acabado. Mas, viajante curioso, o mal não desapareceu. Ele apenas se escondeu, aguardando a hora de retornar. E retornou com força devastadora no início do século XX. Nos anos 1910, um novo inimigo se somava ao ódio da clã. Os imigrantes, os católicos, os judeus. Agora não eram apenas os negros os alvos, mas qualquer um que não se encaixasse no molde da América branca e protestante que eles idealizavam. O ódio da clã se expandiu, e com ele, sua influência. O cinema deu fôlego ao Renascimento. Em 1915, o filme O Nascimento de uma Nação retratou a clã como heróis do Sul. Milhares de pessoas saíram dos cinemas impressionadas. A propaganda funcionou. A clã ganhou aura de guardiã da moral e da ordem. Não demorou para que milhões de americanos de norte a sul se juntassem às fileiras encapuzadas. A clã deixou de agir apenas nas sombras. Agora, marchava à luz do dia. Desfiles com milhares de homens mascarados tomavam as ruas de Washington, da Geórgia, de Ohio. Eram políticos, juízes, empresários, pastores. Gente influente que usava o capuz como símbolo de pertencimento. Em poucos anos, a organização contava com até 5 milhões de membros. Mas por trás da pompa dos desfiles, o mesmo terror persistia. Ataques noturnos continuavam, linchamentos seguiam acontecendo, igrejas e escolas eram incendiadas. O medo estava por toda parte. A mensagem era clara:
A clã está em toda parte e ninguém está seguro. O auge trouxe também a decadência. Escândalos internos, corrupção, disputas de poder e a própria brutalidade acabaram desgastando a imagem da organização. Nos anos 1940 e 1950, seu poder diminuiu, mas nunca desapareceu. E nos anos 1960, durante o movimento pelos direitos civis, a clã ressurgiu mais uma vez, tentando impedir avanços sociais. Bombas explodiram em igrejas frequentadas por negros. Ativistas foram perseguidos, mortos, silenciados. O medo continuava sendo sua arma favorita. O tempo passou, mas a sombra da clã nunca desapareceu completamente. Até hoje, pequenos grupos reivindicam sua herança, alimentando o mesmo ódio racial, sustentando o mesmo símbolo de terror. Não possuem mais a força de antes, mas seu legado de sangue e medo marcou para sempre a história americana. A Ku Klux Klan não foi apenas uma organização. Foi um pesadelo coletivo, uma lembrança de como o ódio, quando organizado, pode se transformar em movimento de massa. De como o medo pode ser usado para controlar sociedades inteiras e de como os fantasmas da intolerância nunca desaparecem totalmente. Apenas esperam o momento certo para voltar. E assim, viajante curioso, ao olharmos para a história da clã, não vemos apenas o passado. Vemos um alerta sombrio. Sempre que o ódio encontra abrigo, a escuridão retorna. Gostou? Deixe seu like, se inscreve e compartilhe do canal. Mergulho Desconhecido.